Vocês aí do Facebook, saudando a todos do YouTube, do WhatsApp, dos aplicativos, né? Saudando vocês que vão me ouvir qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Saúdo vocês com paz, com graça e com misericórdias que vêm da parte do Senhor, tá bom? Eu que eu tô aqui com o microfone aqui, ó. Meu microfone tá aqui, então eu tenho que deixar bem pertinho para captar bem o som, para mim não precisar forçar muito minhas cordas vocais. Então vamos aí ao estudo da palavra de Deus. Nós estamos ainda falando sobre a sentença, né? Sobre esta sentença que foi dirigida por Deus em Malaquias. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1, porque é o texto que eu uso como base, mas nós não vamos ficar aqui. Nós vamos ler e vamos usar duas palavras de Jesus Cristo. Quero expor duas palavras de Jesus Cristo falando sobre isto, sobre o que nós estamos falando sobre essa sentença, especialmente a sentença do dízimo, né? Sentença contra Israel, parte 6. Parte 6, né? 4, 5 e 6. Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então Deus decretou, então foi um decreto de Deus, transmitido por Deus a um homem chamado profeta, um profeta chamado Malaquias. O profeta Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. O último homem que Deus usou, depois dele, Deus usa João Batista, né? Diz que entre os profetas, João foi o maior profeta. E disse Jesus, no reino de Deus, aqui João foi o maior, no reino de Deus, João é o menor. Lá, você vê que as coisas de Deus são estranhíssimas, né? Então, aqui nós já entendemos, já foram 5 palestras, né, de 30 minutos, sobre essa sentença que foi por Deus, mas dirigida a uma nação. Nós abordamos esses relatórios na segunda de Crônicas 31, do 2 ao 10. Abordamos no livro de Números 18, capítulo 18, versículo 21 ao 31. Abordamos também no livro de Neemias, no capítulo 10, versículo 37 e 38. Então, nós abordamos nessas 3 passagens bíblicas do Antigo Testamento sobre este decreto. Por que foi esse decreto? Para quem foi esse decreto? Então, hoje eu quero me concentrar, focar numa fala de Jesus Cristo, que nós já até lemos, que está isto escrito no livro de Mateus, no capítulo 23, Mateus 23, Mateus 23, olha o que ele diz. Se você me der ter um pouquinho de paciência, eu quero que você vá ler do primeiro versículo do capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quer dizer o quê? No lugar de Moisés, que foi dada a lei, ocupou o lugar de Moisés os escribas e os fariseus. 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Jesus falando para os judeus, os discípulos. Pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isso é a pior coisa que tem no mundo, né, irmão? Alguém falar para os outros fazerem e não fazer. Isto acontece muito com alguns líderes. Eles mandam o povo dar o dízimo, aí isso enerva as pessoas, porque eu estou falando a verdade. Muitos
que reclamam sabem que eu estou falando a verdade. Muitos cobram o dízimo do povo, mas eles mesmos não dão o dízimo. Muitos exigem do povo, muitos líderes exigem que o povo faça. Eu já não dei até uma história que eu contei de um pastor muito legalista que proibia a sua igreja de ver televisão. Isso já tem já tem o quê? Uns 30 anos atrás. Uns 30 anos atrás. Eu me recordo como se fosse ontem. Esse pastor proibia das suas ovelhas, que ele era pastor, e era proibida delas ver televisão, falar que a televisão era a caixa do demônio. Isso era esse papo que havia, né? Que a televisão era a caixa do demônio, Não está muito diferente hoje, não. Hoje parece que está pior. Hoje a televisão virou a caixa mesmo do demônio, inclusive algumas emissoras, né? Que é a caixa do demônio mesmo. Aí esse pastor proibia, como Jesus está falando, eles atam, mandam os outros fazer, mas não fazem. Aí, o que o povo fez? As pessoas se convertiam na igreja dele e ele aplicava essa doutrina. As pessoas iam para as igrejas que tinham televisão. Naquela época, quem tinha televisão era rico, né? Só rico. A televisão botava um plástico, né? Colorido, para ficar colorida, né? Quem tem mais de 50 anos sabe disso. Aí, esse pastor, na casa dele, tinha uma grande televisão, né? A maior que tinha era de 20 polegadas na época. Aí pegaram ele, um amigo meu, né, de infância, que casou com uma das filhas dele, que tinha acesso à casa dele, sem ele perceber, ele entrou dentro da casa e o pastor estava lá no seu quarto, lá na sua sala, rindo, gargalhando e vendo televisão. Então você vê, eles falam coisa para os outros fazerem, inclusive a cobrança do dízimo, que eles cobram o dízimo das pessoas, mas pouco você vê eles fazerem o ato deles de pegar, meter a mão no... Não, irmão, você que congrega, você que não está comigo, não faz parte do Ministério da Restituição, você congrega em alguma igreja, olha, às vezes o seu pastor faça isso. Você que está me ouvindo pela rádio, perceba, quando todo mundo dá oferta, perceba se o teu pastor, que tem igreja que tem aquele envelope, né, que carimba, que dá rúbrica, né, como que se deu. Veja se ele também tem esse envelope, veja se ele presta conta lá na tesouraria. Veja, por favor. Seja curioso. Você tem direito, né, de suspeitar dessas coisas, né? Você também tem direito disso. Então, deixa isso para lá. Vamos, senão a gente fica parado aqui e a gente não sai daqui. Então, ele diz aqui... Fazei e guardai... Versículo 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imitei nas suas ordens. Porque dizem... e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, suas roupas, né? Alongam suas franjas, aquelas roupas que chamam a atenção para todo mundo ficar olhando para eles, né? Você vê até algumas igrejas que eu não tenho problema com isso, irmão. Eu estou só apontando. Bota aquele roupão comprido, né? Cor de abóbora, verde. Problema não é meu. Eu não vou usar, porque eu sou maluco. Eu acho que as mulheres não deveriam usar, porque elas ficam muito estranhas. Para não dizer a palavra certa, fica muito feia. Para que aquilo? Não é para aparentar. A mulher não precisa colocar um capotão daquele, ou seja, parece como é que dá o nome? Aquela capa de bujão, né? Parece até uma capa que cobre o bujão, que elas vestem. Ela não precisa daquilo para se tornar uma serva de Deus. Aquilo ali é só uma forma de chamar a atenção, de mostrar para você que usa uma calça comprida, que usa uma saia, que não é até no pé. Eu não tenho problema com... Se você quer usar uma saia até o pé, não é problema meu. Quer usar aquele vestidão até aqui, até aqui, até aqui. Não é problema meu, não tenho problema com isso, mano. Eu não estou questionando isso, estou questionando que quando a pessoa usa um troço desse e quer atrair atenção para ela, como mostrando uma santidade que você sabe que não existe na maioria das vezes, né? Tinha até uma situação que eu queria me lembrar, mas é uma besteira, então melhor nem comentar, deixa correr. Então vamos aqui para a palavra.
Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Você vê hoje, lá no ministério nós temos 3 cadeiras, mas aquelas cadeiras lá não são para colocar nenhum rei ali em cima. Ali mais é para enfeite. A gente senta ali, eu sento, qualquer pessoa senta ali. Aquilo ali não é uma cadeira para pastor, ou ali é o lugar do pastor, do santo homem de Deus. Pô, lugar do pastor é no meio das ovelhas. Não é escondido, não é numa cadeira reservada. Claro que a gente tem que honrar o pastor. Claro, amado. Eu não estou dizendo para desonrar o pastor. Eu estou dizendo que não precisa desse destaque. Não precisa. Paulo falou, eu sou o menor dos santos e não sou digno nem de ser chamado apóstolo. E ele nunca se intitulou apóstolo. Ele primeiro fala, Paulo, servo. Sabe o que hoje eles fazem? Bota o título primeiro, depois o nome da pessoa. O título, se não chamar pelo título primeiro, eles ficam muito aborrecidos. Eu sou bispo. Eu sou apóstolo. Não me chama de pastor não, hein? Eu sou apóstolo. Eu sou bispo. Eu sou reverendo. Eu sou evangelista, eu sou missionária, eu sou presbítera, nem existe esse troço, né? Eu sou bispa, também não existe esse troço também não. Mas as pessoas querem esse título, né? Então vai aqui, ó. E amam os primeiros lugares. 7. A saudação nas praças serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Viu? Quem é o mestre? Quem é o mestre? Jesus. Quem é Jesus? O Espírito. Quem é que ensina? É o Pedro Inácio que está ensinando? Não, é o Espírito. Por que pessoas escutam e não aprendem? Porque não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não aprende isso. Não tem como aprender isso. Não tem como. Qual é o processo do crescimento? Ouvir, aprender. Se você ouve e tem o Espírito, ele te ensina e você aprende. Você ouve e você tem o Espírito, ele te ensina. Se você ouve e não tem o Espírito, você vai criar uma confusão com a Bíblia. A Bíblia vai ser uma batalha na tua cabeça. Você vai inventar coisas, por isso vocês não inventam coisa. Jesus já voltou a ser do diabo, não existe espíritos malignos. Eles têm medo de espírito maligno, né? Está lá em Atos, várias passagens de Atos dos Apóstolos. Filipe confrontou, Paulo confrontou, Pedro confrontou. E era Novo Testamento. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e teve ali as manifestações de demônios. Você não pode negar isto, né? E eles negam isto, porque eles devem ter medo do demônio, então eles têm pacto com o demônio, um ou outro, né? Aí, vamos lá. Versículo 10. Nem sereis chamados guias, que um só é vosso guia, o Cristo. Quem é o nosso guia? O Espírito Santo, quando ele viesse, ele nos guiaria a toda... Quem é o Espírito Santo? É Jesus. Ele falou, eu enviarei o Espírito Santo. E ele está com vocês e habitará em vós. Caraca, isso é muito, muito lindo. Quem tem olhos iluminados recebe isto com bastante louvor, com bastante alegria. Minha alma se regozija nessas palavras, nas palavras de Deus. E aí? Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. Quem a si mesmo se humilha será exaltado. Por que eu fui lá em cima, podia ter ido lado direto para o versículo 23, mas não, você tem que ver o que Jesus falou dessas pessoas que no versículo 23 ele fecha falando sobre o dízimo, né? Então vamos lá. 13. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Escriba. Quem é que se sentou na cadeira de Moisés? Ficou no lugar de Moisés representando a lei. Quem foi? Escribas e fariseus, ditando as normas, ditando, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Então, olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles mandavam as pessoas fazerem as coisas e não fazem. Então, toda pessoa que ensina para os outros e não ensina para si mesmo, por isso que nós temos um processo de crescimento.
Qual é o nosso processo de crescimento no Ministério Restituição? Todos que estão me ouvindo aí pela rádio, se você quer ter um processo de crescimento, ouça aí. Processo de crescimento. Ouvir. Você tem o Espírito, ele vai te ensinar, aí você vai aprender. Depois de você aprender, aí que vem a prática. Não pode se praticar algo que não aprendeu. Como que eu vou dirigir um carro sem ter aprendido a dirigir? Como é que eu vou levantar uma parede, fazer uma obra de alvenaria e sem saber como faz? Primeiro eu tenho que ouvir a pessoa ensinar, depois eu aprender, aí depois eu começo a praticar, aí depois é o que eu vou para o quarto passo, que é passar adiante. Por que eu sento aqui, estou passando? Porque eu ouvi, eu aprendi pelo Espírito, eu pratico, e agora eu estou fazendo a minha última etapa, que é passar as pessoas. Pastor, o senhor não está aprendendo mais nada? Todos os dias eu aprendo algo diferente. Eu pego a Bíblia, eu leio a minha Bíblia, estudo, medito nas palavras, aí vou aprendendo algo diferente. Então vamos lá, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, Como é que se devora as casas das viúvas, trazendo para a parte do dízimo? Vou lhe falar algo que você vai logo lembrar que isso é verdade. Como é que eles devoram as viúvas? Eu estava ouvindo um vídeo no YouTube de uma igreja num estado aí. Já ouvi de várias igrejas que o pastor coagiu alguém uma viúva, né? Não tinha marido, morreu o marido, ficou viúva, ficou sozinha, e ela passou os bens todos para a igreja. Passou os bens. Sabe? Quando ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas? Ele está tratando aqui de tirar coisa da viúva. Uma viúva rica, aí vai lá. Eu estou falando mentira, irmão? Não, por Deus do céu. Eu estou caluniando alguém, eu estou inventando alguma calúnia. Se isso não acontece, as viúvas, a igreja que eu congreguei durante 22 anos, uma vez uma senhora viúva doou uma casa, um apartamento para a igreja. Aí ela doou, não sei qual que ela sentiu, doou. Aí depois a família dela veio na igreja e falou, não, ela não pode ter doado, porque é a casa que ela tem, não sei o quê, papapá. O pastor, consciente, foi e devolveu para ela, devolveu para a família. É isso que tem que fazer, beijo. Mas você já escutou notícia desses impérios que tem aqui no Brasil e no mundo inteiro? Se alguém doar uma coisa, vai para a justiça, vai para o inferno, que não consegue pegar de volta, irmão. Não consegue pegar. A pessoa tem que ir para a justiça, porque eles devoram as casas das viúvas. Como é que devora? Roubando as pessoas, iludindo as pessoas com palavras, enganando com palavras. Então ele vai dizer aqui, devoram a casa das viúvas para justificar, fazeis longas orações. Olha como é que eles devoram. Eles vão nas casas, fazem longas orações. E fazem longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. Esses que roubam as viúvas, que deveriam ajudar as viúvas, principalmente as pobres, né, que não tem mais filho, não tem ninguém para cuidar delas, né? Minha mãe é viúva, eu cuido da minha mãe, ajudo a pagar o aluguel da minha mãe, levo ela no médico, mãe é mesmo, vou levar para tomar vacina. Uma viúva tem que ajudar. Minha mãe, ela não tem marido, casou uma, morreu meu pai, casou a segunda vez, morreu meu padrasto, meu padrasto, gente muito boa, partiu para o Senhor, está sozinho. Então eu como filho, nós como filhos, né, 4 filhos que ela tem que ajudar a mamãe, tem que cuidar da viúva. Não é roubar a viúva, não é saquear a viúva, não é tirar. Minha mãe confia demais em mim, demais. Ela sabe que eu não vou tirar nadinha dela também. Coitada, também não tem. Minha mãe ganha salário mínimo. Como é que quem vai tirar o que dela? Ninguém vai tirar nada, né? Quando fala de viúvas aqui, está falando de uma viúva que tem posse, né? Que eles vão atrás
dessas pessoas, né? 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. Já disse que um prosélito é uma pessoa que não tem um credo religioso, não tem nenhuma religião, e ela se entrega ao judaísmo. Então, Jesus está falando que rodeia a terra e faz um prosélito, segundo esses ensinamentos deles, desses fariseus e escribas. Então, quando eles tiram a pessoa da incredulidade e leva para o legalismo, olha o que Jesus falou: uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então essa pessoa pensa que está indo para uma religião, mas na realidade ela está se tornando filho do inferno 2 vezes. Porque ela está seguindo um escriba e um fariseu hipócrita. Então, ai de vós, cegos. Vamos adiantar, porque a hora já está indo embora. Versículo 23, que é o assunto sentença contra Israel, parte 5, né? E versículo 23. Olha, a única vez, presta atenção, a única vez que Jesus tocou em assunto de dízimo, foi aqui, e nem falou no plural, falou no singular aqui. Veja aqui em Mateus 23. Jesus não fala mais em canto nenhum sobre o dízimo. E aqui, quando ele fala, para quem que ele está falando? Para quem é essa fala aqui toda? Desde o capítulo 1 até o capítulo 23, do capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 23. Ai de vós, quem é? Escribas e fariseus. Está falando com Israel, está falando com outras nações, está falando com gentílico, está falando com o samaritano, está falando com o grego, está falando... Não. Com quem ele está falando? Com os escribas e fariseus, que eram todos judeus. Então o que ele diz? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, de novo, ó, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes de da onde? Então, Jesus está tratando aqui, está dizendo aqui, que o dízimo eram preceitos também da lei. Jesus está falando, olha, você dá o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tem de negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia, fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Para quem que ele está falando? Para quem que Jesus está falando? Vocês têm que fazer estas coisas, misericórdia, justiça, amor, fé, e o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho. Para quem ele está falando? Para quem que ele está falando? Para os escribas e dos fariseus que se assentaram na cadeira de quem? De Moisés, ou seja, ficaram no lugar de Moisés. Pastor, eu nunca tinha parado para ler assim, porque sempre quando leram isto para mim, talvez você esteja agora me ouvindo na rádio falando, sempre quando leram isto para mim, meu pastor, que leu para mim isto, estava lendo, apontando como se Jesus estivesse mandando a igreja brasileira a dar o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho, do arroz, do feijão, do macarrão, da açúcar, do óleo, do sal, né? Eu entendia que Jesus, que quando eles leem, quando eles falam, eles não leem, eles falam, né? Eles põem a palavra e manipulam a palavra. Eles manipulam a palavra. Então Jesus aqui não está dando nenhuma carta para fazer isso. Primeiro que ele está falando com 2 tipos de pessoas: escribas e fariseus, e que todos 2 são hipócritas. Hipócritas, ou seja, manda os outros fazerem, mas eles não fazem. Irmão, vamos jejuar. Estou jejuando 3 semanas. Mentira! Come igual um rinoceronte. A maioria desses que fala que está jejuando, está tudo obeso. Nunca vi jejua tanto e não emagrece os caras. Essas mulheres, já viu, estou de jejum, tudo tem 80, 90, 100 e poucos quilos.
É muito estranho, né? Alguém que diz que jejua, e só se for doença, né? Se for doente, tem que ser curado. Não acredita em milagre, né? Então, amados, me chamou muita atenção isto. Eu fiquei perguntando, Jesus, sua palavra, eu pesquisei aqui, fiquei à tarde aqui pesquisando agora, parte da noitezinha, e eu fiquei perguntando a Jesus, o Senhor só falou aqui. Eu procurei em outras passagens bíblicas, se fosse algo para ser colocado na igreja, porque a igreja é dele, a igreja é de Cristo, se fosse algo para ser colocado na igreja dele, ele deveria ter falado mais, né? Ele deveria ter colocado mais informações, mas aqui, quando ele se refere a este assunto, ele se refere dando uma chapuletada na fuça dos escribas e dos fariseus, dos hipócritas. Então, ele não está dando margem para continuar essa lei. Ele diz aqui, ó, os preceitos mais importantes da lei. Ele chamou isto um preceito da lei, porque nós lemos lá, Malaquias 1:1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. O livro de Malaquias não começa no capítulo 3, tá? Povo de Deus que está me ouvindo aí pelas rádios, o livro de Malaquias não começa no capítulo 3. O livro de Malaquias começa no capítulo 1. Então, se você quer entender o capítulo 3, você tem que ler o capítulo 1. Porque senão você não vai entender o capítulo 3. Quando você lê o capítulo 1, você vai saber para quem que está sendo dirigida esta sentença. Então, se alguém usa este livro, usava ou usa este livro para tirar 10% do povo, tem que procurar outro livro para saquear a casa das viúvas, né? Tem que procurar outra passagem bíblica, porque quem ouviu, quem está me acompanhando e está ouvindo, essa é a quinta parte. Você que está me ouvindo pela rádio, você pode entrar no meu Facebook, pr.pedroinacio@hotmail.com, pr.pedroinacio@hotmail.com. Você tem um Facebook? pr.pedroinacio@hotmail.com. Ou você pode também acessar o meu o YouTube, Ministério Restituição. Digite lá Ministério Restituição no YouTube, você vai pegar os meus vídeos todos lá. E aproveita, faça a tua inscrição, né? Se inscreva no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Digite lá Ministério Restituição e vai aparecer lá o nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, nós temos nem 400 pessoas ainda. Nós queremos chegar aí a pelo menos a 1000, né? Para a gente poder fazer o eu podia estar aqui fazendo a live pelo YouTube ao vivo. Não posso, porque eu não tenho 1000 pessoas. Eu só posso fazer a live ao vivo se eu tivesse 1000 pessoas aqui pelo celular. Pelo computador dá para fazer, que lá nós fazemos ao vivo. Mas se eu não tenho aqui, não tenho 1000 pessoas no nosso canal, então nós precisamos, você que ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe, sabe, em nome do Senhor. Então volte aqui. Não é interessante essa palavra? Ele disse, Jesus falou, dá o dízimo da hortelã, comida, né? Quando ele diz, Malaquias 3:10 diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O mantimento é comida, para estocar. O que se estocava, né? Coisas não perecíveis, né? O que era que não era perecível que se estocava? Porque a maioria das coisas que traziam eram coisas perecíveis, porque vinha da terra, né? Rapidamente, uma fruta, 3, 4 dias, no máximo 5 dias, ela estraga se você não comer, né? Se você não saboreá-la, ficar lá guardada lá, ficar lá na cesta ou dentro da geladeira, vai acabar perdendo a sua proteína, né? Então sempre a colheita era renovada. Eles traziam para colocar, para comer, traziam, colocavam. Então eles dão o dízimo do hortelã, do coentro, do cominho. Então Jesus está aqui criticando, Jesus não está aqui mandando ninguém fazer. Se você leu desde o versículo 1 do capítulo 23, você vê que Jesus está criticando a eles. Jesus não está elogiando eles. Jesus está criticando os fariseus e os escribas, que são hipócritas. Pastor, então quer dizer que a gente não deve dar nada, né? Porque se Jesus não falou para dar nada,
Vamos aqui em Lucas 21, Mateus, Marcos, Lucas. Vamos aqui. Lucas 21. Lucas 21. Eu achei interessante. Parei aqui e localizei Lucas 21, do 1 a 4. Veja aí. Lucas 21, do 1 a 4. Olha o que ele disse aí. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançando suas ofertas no gasofilácio. Então aqui você já vê que já muda a história. Já não trata mais de dízimos. Já trata de quê? Ofertas. Então já foi embora. Já acabou a palavra dízimo. Já acabou. Aí, versículo 2. Viu também certa viúva pobre lançando ali 2 pequenas moedas. Jesus tanto observou serem lançada no gasofilácio pela viúva pobre, e disse, viu também certa viúva pobre lançando ali 2 pequenas moedas, e disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Vou ler de novo. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançando suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio no Ministério da Restituição é aquela sacola, né? Que a gente põe a nossa oferta. Aquilo ali se chama gasofilácio. Lá no tempo de Jesus chamava gasofilácio. Chama sacola, né? A gente bota lá. Então Jesus observou os ricos lançando as ofertas. Mas Jesus também observou uma viúva pobre lançando a oferta. Então, o que eu quero dizer, pensar com você? Fazer você pensar. Acabou a parte de dizimar. Aí começa a oferta, ao ponto que é o que nós usamos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, que é a nossa referência, o homem que disse, sede meus imitadores, está lá, 1 Coríntios 4 e 1 Coríntios 11, Filipenses 3, Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós imitamos a Paulo, que imitou a Cristo. Então, prestou atenção aqui? Então ele disse, e vi também certa viúva pobre lançando ali 2 pequenas moedas, e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía do seu sustento. Então você vê a expressão de oferta. Então a oferta. Aí Paulo chega em Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo de número 9, é o que nós usamos, é o que a Bíblia usa no Novo Testamento. Irmãos, eu vou, para a gente encerrar, eu não estou aqui, eu não tenho problema se a pessoa vai tirar a 10ª parte, ou 10%, ou 11%, ou 12%, ou 5%, ou 90%, ou 100% do que ele ganha. Não é um problema isto. O problema é que estão usando os textos do Antigo Testamento, uma palavra dirigida a Israel, exclusivamente aos judeus, e coagindo, amedrontando, sabe, matando o povo de medo. O povo está apavorado, com medo do diabo, com medo de maldição, com medo de gafanhoto, com medo de ser espraguejado, com medo de ser... Então é isto que eu quero levar ao coração do povo de Deus, uma tranquilidade. Tomara a Deus que você esteja ouvindo isto, tomara a Deus que o Espírito Santo esteja te ensinando isto, tomara a Deus que você esteja já aí praticando isto, tomara a Deus que você ajude outras pessoas passando esta informação para outras pessoas. Então, para terminar, 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, semeia oferta
pouco ceifará, e o que semeia com fartura, abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, que Deus ama quem dá com alegria. Como é que Abraão doou a Melquisedeque? Segundo ele propôs. O que Abraão propôs? Dar a 10ª parte daqueles despojos que ele tomou dos adversários. Depois você leia lá em Gênesis 14, do versículo 18 e 19. O que Jacó propôs? Está lá em Gênesis 28, do versículo 20 ao 22. Jacó propôs, falou: se o Senhor me levar de volta para minha família, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me sustentar, de tudo que eu ganhar, eu vou lhe dar o dízimo. Então foi algo voluntário, não foi debaixo de uma lei, não foi debaixo de uma ordenança humana, foi debaixo de um sentimento de gratidão. Viu? De tudo que eu ganhei, se o Senhor fizer essa comigo, eu vou fazer isto, eu me proponho a fazer. Então algo, gratidão, isso se chama gratidão. Paulo fala, versículo 7 de 2 de Coríntios 9, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O que Abraão propôs? 10. O que Jacó propôs? 10. Quanto que Pedro Inácio propôs? É meu e Deus. Quanto que você propõe? É você e Deus. Isto são algo que deve ser feito com o teu coração, no coração de Deus. Não é algo que você tem que colocar dentro do envelope, sabe, dizer para todo mundo, ir lá no escritório e assinar o envelope teu e carimbar, e colocar: você deu R$500, deu R$1.000, passou no teste, não vai para o inferno, não é ladrão. Não, amado, não é isso, tá bom? Ouviu? O Espírito Santo vai fazer você aprender. Você ouviu? O Espírito Santo vai fazer você aprender. Se você tem ele vai fazer você aprender isto, e você vai praticar, e você vai ter uma vida abençoada, e você vai passar essa bênção para os outros também. Senhor Jesus, se tem alguém doente com uma enfermidade na carne, eu com autoridade repreendo: sai dos ossos, do sangue, dos olhos, da coluna, sai da pele, sai da unha, sai do pulmão, sai do coração, paralisia. Levante e ande agora com um paralítico, o mudo volte a falar, o surdo volte a ouvir, que haja uma tremenda manifestação de cura agora pela rádio, pelos aplicativos, pelo CD, aonde as pessoas estiverem me ouvindo, pela rádio, aplicativo, o YouTube, o WhatsApp, pelas rádios agora, todas as rádios agora, se tiver alguém doente, vai ser curado agora, instantaneamente, pelo poder de Deus. Seja curado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom, que bom. Fala, irmãs abençoadas. Glórias a Deus pela vida de toda a família Restituição, pela vida de todos que pararam para ouvir. Tem passagens bíblicas. Se você quiser essa mensagem, a série, ela é a 6ª mensagem, tá? É a 6ª. Você vai mandar um WhatsApp para mim. O meu WhatsApp, 986022369. 986022369. Quando terminar todas essas mensagens sobre esse assunto, eu vou colocar tudo num CD. E vou oferecer de graça. Provavelmente nós teremos de 10 a 15 mensagens dentro desse assunto. Vai rolar, hein? De 10 a 15 mensagens. Eu vou colocar todas elas, eu já comecei a fazer isso. Já comecei a gravar para CD. Vou colocar tudo no CD em MP3 e vou dar para quem quiser. Você tem que me acionar no meu celular. 986022369. Eu vou dar grátis. O meu intuito não é dinheiro. Você sabe quanto que vale um estudo desse? Para a pessoa ficar livre do gafanhoto, da maldição, valeria muito dinheiro. Eu recebi de graça. A única coisa que me custou foi a Bíblia que eu comprei. O preço que eu paguei foi comprar a Bíblia. Mas eu li e o Espírito Santo me fez compreender isto. E agora eu estou praticando e estou passando para a igreja do Senhor. Obrigado, pastor, pela palavra. Beijo para você, meu amigão. Beijo para toda a família Restituição. Eu amo vocês.
tá? Amanhã é quinta-feira, temos nosso culto abençoado ali na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova SEDAI. Prédio da Nova SEDAI. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e de Anchieta. Terças e quintas, 7h30, e domingo, 9 da manhã e 18h30. Todo primeiro sábado do mês, nós temos a reunião das Mulheres de Deus. Então você é nosso convidado. Nessa próxima reunião, dia 3, vai ser o culto de ações de graça pelos meus 60 anos. Vai comemorar o aniversário dos irmãos, que faz aniversário em julho, né? Então vamos estar comemorando e vamos ter aí um culto abençoado, maravilhoso, em nome do Senhor, tá bom? Você quer nos visitar, você que está aí pelas rádios, faça-nos uma visita. Faça, você vai levar um presente nosso, um CD grátis. Vai levar um CD grátis, totalmente grátis. Então quando terminar essa série de mensagens, você pode pedir. Nós estamos com uma série de mensagens nos cultos, né? Terça, quinta. Quando terminar o mês de junho, eu vou colocar toda a mensagem também dentro de um CD. Se você quiser também, você pode receber grátis. Só você me ligar, deixa terminar o mês, que quando chega no finalzinho do mês, eu boto tudo num CD e algumas pessoas compram, né? Outros levam grátis. Então, se você quiser, você pode comprar ou levar grátis, você pode só você me acionar. 986022369. Coloca aí para mim, meu cooperador, meu celular aí. 98602, alguém pode colocar aí, qualquer pessoa, coloca aí para mim. 986022369. Digite aí, por favor, alguém digite aí. 986022369. Tá bom? Beijo, saúde para todos, vida abundante para a família da fé. O meu justo viverá da fé. Isso aí, ó. 986022369. Tá aí meu número. Você pode pegar aí, tá digitado aí. O meu cooperador colocou aí, a sua esposa, Silvia. Deus proteja sempre a sua entrada e a sua saída. Fica todos na paz. Amém? Irmã Holanda, um prazer em conhecer a senhora. Não sei se foi a primeira vez. Prazer imenso falar com a senhora. Ter a senhora como participante aí dessa live que temos segunda, quarta, sexta e sábado, às 20 horas, tá bom? Compartilhe. Beijo para vocês, tá? Saúde e paz para vocês. Vitórias, vitórias em nome de Jesus. Beijão, tchau. Os irmãos da rádio, beijo para vocês também. Tchau, 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 tchau.